Cara, o jogador de futebol faz um gol e mete aquela comemoração. Você fala, que comemoração embaçada. E na real, nós não sabemos nem o significado do que aquele jogador tá fazendo. O vídeo que nós vamos reagir hoje é do canal Eurofoot. O significado das comemorações dos craques. Esses dias a gente viu um novo tipo de assistência. A assistência para comemoração. O Kudus meteu um gol pelo Tottenham e o Matistel correu para pegar um banquinho e colocar ali para ele sentar. Mas o que diabos significa essa comemoração da sentadinha do Kudus? Ixi, isso daí tá meio lá ele, hein? A sentadinha do Kudus não tá maneiro não, cara. Nesse vídeo eu vou te explicar as origens e o significado, não só dessa, como de várias outras aí dos craques modernos, beleza? Começando com o Kudus, e a explicação é que ele vem de Gana, e segundo ele mesmo, na tradição local, os reis sentam em banquinhos assim. Então, basicamente, é uma forma meio escondida de dizer que ele é o rei, né? Que ele é foda, ou pelo menos... O cara meteu essa comemoração, pagou de herói, pagou de rei, pagou de que é um embaçado do time. Essa era a minha interpretação, mas segundo ele mesmo não tem nada a ver com se chamar de rei, tá? O lance é que ele queria trazer um pouco da cultura do país dele pra Premier League. Isso aí é bem legal. E curiosamente... Aí é maneiro. Ou ele tem que falar, eu gosto de ficar sentado, tá ligado? Toda oportunidade que eu tenho, vou descansar um pouquinho, já que eu tô jogando, fiz gol, tem o meu momento. 5 segundinhos sentado. Nessa última vez pelo Tottenham, ele sentou num banquinho de plástico que é normalmente usado pelos gandulas ali na beira do campo. Porém, no West Ham, ele tinha até um banquinho especial feito de madeira em Gana, que ele trouxe... Ô louco, esse negócio aqui tá maneiro pra caramba, ele tinha o banquinho da comemoração. Pra Inglaterra. E pro Kudus era muito importante ter o banquinho próprio pra sentar, porque uma vez contra o Newcastle, ele parou na frente de um gandulinha, pediu autorização pra sentar no banquinho de plástico do garoto, e o gurizão disse: aqui não. Falando de gênio... Menor, o Gandula Chapo tá de brincadeira. Arranca esse moleque do banco, tio. Os canhotos da ponta direita, o próximo aqui da lista é o Yamal. E a comemoração dele, vocês sabem que é fazendo esses gestos esquisitos com os dedos. E não são gestos aleatórios, na verdade. É o número 304, que são os últimos dígitos do número postal do bairro que ele cresceu. O CEP lá de Rocafonda, em Mataró, na Catalunha. Então o Yamal é de... Pô, tem um vídeo aqui que eu reagi sobre a história do Yamal. Depois vocês assistem que vocês vão entender esse gesto. Vai entender toda a carreira do Yamal. 304 ali pro mundo, né? Se eu fosse comemorar dessa forma, teria que fazer o 330 do bairro onde eu cresci, lá na Agronômica, em Florianópolis. Então, assim como o Kudus é uma homenagem basicamente às origens dele, né? O Yamal disse que essa conexão com o bairro de infância enche ele de orgulho. E curiosamente, o pai dele no Instagram usa um arroba muito engraçado, que é algo como trabalho duro 304. E esse lance... Aqui é loucura. Esse nome do pai dele no Instagram, moleque, tinha que ser refutado. Tem que tirar esse nome aí, tá de presepado. É melhor pôr pai do Yamal do que deixar isso daí. Das origens também é o motivo da comemoração do Cole Palmer, né? Que faz assim como se estivesse com frio, lembrando do local onde ele nasceu, lá na Antártida. Não, obviamente é brincadeira, mas vocês sabiam que a comemoração do Palmer não é dele? É roubada? Exatamente. Palmer sem vergonha, moleque. A comemoração nem é dele e ele quer patentear. Não quer deixar mais ninguém fazer, não. Quer que a comemoração seja só dele. Origem exclusiva, tá de brincadeira. Tem mó tempão essa comemoração. Drogba já fez. Um monte de cara no basquete, tudo quanto é lugar tem. Aí o bonitão do Palmer olha e fala: pô, essa comemoração é minha, não é de mais ninguém, não. Tá tirando. Não foi o Palmer que começou. Hoje a gente vê vários jogadores imitando em outros esportes e no futebol também, né? Teve ali o Estevão, o Doué e o Morgan Rogers, por exemplo. Porém, o Morgan Rogers não imitou. Na verdade, ele que teve a ideia. Exatamente, o Palmer e o Morgan jogaram juntos na base do City. E aí, quando o Cole viu o Morgan fazendo essa comemoração pelo Middlesbrough, ele resolveu fazer o mesmo pra fazer uma homenagem ali ao seu amigo. Só que pra ele colou muito, né? Virou marca registrada, virou apelido, já que todo mundo chama ele agora de Cole Palmer, mas originalmente a comemoração é do Morgan Rogers, sim. Só que tem um detalhe, perguntaram pro Palmer, né, sobre isso, e ele não quis ceder os créditos pro colega não, tá? Olha isso, o Palmer tá mentiroso, hein? Roubou na cara dura do parceiro dele e ainda não quer assumir a realidade. Tem gente que é assim, copia e não quer nem dar o crédito, amigo. Sacanagem. Everyone knows my celebration. Também nessa de ser gelado, ser frio,
Brasil, o zagueirão Haaland do Real Madrid comemora os seus gols com a mão dentro da calça ali, ficando paradinho, e ele mesmo explicou que é uma referência àquele meme recente do Chill Guy, o cara tranquilão. E o Haaland explicou que pra ele faz todo sentido, que ele realmente... Pô, olha a cara dele, moleque. Faz sentido demais. O moleque parece que tá na brisa, ele tá tranquilo mesmo. É uma Pô, pessoa muito hein? tranquila, muito relaxada, ele é bem calmo. Isso aí dá pra ver na cara dele, né? Outro que vai numa linha semelhante tá? é o Marcus Rashford. Quando acabou a Copa de 2022, ele voltou pro futebol de clubes jogando uma barbaridade, metendo gol todo jogo e começou a comemorar assim, né, apontando pra cabeça. E pro Rashford é basicamente uma representação de ter a cabeça forte, né, de estar focado. Ele revelou... Literal, pra jogar no Manchester United, você tem que ter psicológico, tem que ter uma mente boa, porque ultimamente não tá fácil não, e um monte de jogador saiu de lá, o Rashford também saiu de lá, né? Ninguém tava aguentando, pô, e o United sinistro esses últimos anos. Que na temporada 21-22 estava passando por um momento complicado em relação à sua saúde mental e que não estava com a mentalidade certa ali nos jogos, né? E a gente sabe que a saúde mental é fundamental para todo mundo, mas especialmente para jogadores de futebol que estão num ambiente de pressão extrema a todo momento. Então não foi à toa que o Rashford meteu essa e muitos jogadores se identificaram e começaram a fazer o mesmo gesto, beleza? Qual foi? Tudo quanto é jogador tá com a mente fraca, os caras tá tudo zoado, pô. Tem que procurar umas ajudas aí, cara. Psicólogo, a igreja, tem que estar com a mente firme pra jogar bola, senão não consegue, não. Porque no futebol é uma pressão absurda. O cara é bom, tá num time bom e num jogo ele vai mal, moleque, esquece. Ele já pode ter feito um montão de coisa. A cobrança vai vir e ainda vem desproporcional. É uma cobrança absurda, às vezes por uma coisa mínima. Um pênalti perdido, outra coisa, mas o torcedor não quer saber de nada. Quer que o jogador esteja sempre bem, sempre voando. E não é assim, os caras é ser humano, pô. Outro que faz quase igual é o Olise, mas além do dedo na cabeça, ele também bota o outro dedo na frente da boca como se estivesse mandando alguém se calar. Isso quando ele comemora, né? Porque outra comemoração emblemática dele é simplesmente não comemorar. Teve uma vez que Bichão só quer acumular aura, né? ele meteu um gol espetacular de falta contra o Manchester United e só saiu andando de cabeça baixa, como alguém que comeu alguma coisa estragada, tá passando mal. E ele nunca explicou o porquê que ele não comemora dessa maneira, né? Mas uma vez perguntaram para um colega dele de início de carreira lá no Reading, e o cara disse que ninguém sabe dizer, mas que o Olise é um cara diferente mesmo, é um cara especial, então deve ser por isso. Outro jogador que faz... Mudando um pouco de assunto, o Olise é diferentão mesmo, tá? Eu vi uma entrevista dele aí esses dias, o cara perguntou pra ele qual é a sua série favorita. Ele falou, não assisto série. Qual é seu filme favorito? Eu não assisto filme. Pô, ele deixou a mulher mó sem graça na entrevista, ou era o cara? Mais parecido é o Memphis, mas no caso dele, ele bota meio que um dedo em cada ouvido e ainda fecha os olhos assim, né? É uma celebração que já vem de bastante tempo e ele mesmo explicou que a ideia é de não ver nem ouvir nada que vem de fora, só focar no futebol, ignorando o que é dito sobre você pra poder desempenhar melhor sem distrações, principalmente do que vem de fora do campo, né? Críticas, mídia e por aí vai. Mostra Dedo no ouvido pra não poder ouvir o craque Neto, porque ele tá no time do povo, moleque. O Neto senta o rei nele toda semana. Se o Memphis não vai bem, esquece. É o primeiro que cai a culpa, tá? O cara já tá ali esperto. Viu a foto do craque Neto, viu o Neto passando, dedo no ouvido. Pior que essa comemoração aqui do Memphis é braba demais, tá? uma força interna bem grande e é outra comemoração que alguns jogadores já repetiram e fizeram igual. Essa questão de foco total também é o motivo daquela comemoração emblemática do Erling Haaland. Quando ele meteu 2 gols contra o PSG na Champions lá em 2020, o Haalandinho comemorou sentando no gramado e fazendo uma pose zen ali, né? Inclusive na época, essa comemoração se tornou uma polêmica, porque depois quando o PSG elimina o Borussia Dortmund da Champions, o elenco inteiro do Paris provoca o Haaland fazendo a comemoração dele. Teve também recentemente... Pô, os caras pegou pilha do Haaland do nada, né? O Haaland meteu 2 gols, fez a comemoração dele. Pô, ele fazia essa comemoração direto, só que aí o Neymar tava lá, né? O Neymar falou, pô, você quer tirar uma onda pra cima de mim? Veio na volta, o Neymar eliminou o time do Haaland, o Borussia Dortmund na época, e fez a comemoração dele. O Haaland não deve gostar do Neymar não, no papo.
Recentemente, o Lewis Skelly do Arsenal, que marcou contra o City do Haaland e meteu ali essa comemoração pra provocar. O Haaland explicou que esse movimento ele não foi à toa, mas que sim porque ele adora meditar. Ele disse que isso traz paz e tranquilidade pra vida dele, talvez seja um dos segredos do Haalandinho. E parece que o homem consegue focar mesmo, porque uma vez ele postou que fez um voo de 7 horas sem comer, sem tomar água, sem dormir, sem usar o celular. O maluco em outra vida foi tipo um monge budista, tá ligado? O budista. Resumindo, o Haaland é louco, pô. Isso daqui é loucura. O cara não come, não bebe. Só pensa o quê? Em fazer gol 24 horas, quer viver só de futebol? Inclusive que prega Que a não não bate um violência, rango, mas não vamos come falar aquele agora bifão. do outro lado, né? Dos jogadores que fazem arminha. Pois é, um deles é o Vini, né? Que Fez arminha, você tá ligado, né? A nossa tropa. já fez várias comemorações diferentes, mas recentemente teve essa aí de botar a mão tapando os olhos enquanto faz uma arminha atirando pra frente ali. Ele disse que é uma homenagem aos amigos que jogam PlayStation com ele, então provavelmente é uma comemoração ali em homenagem ao COD ou algo assim, né? E tem uma pá de Pô, pode ser Fortnite. Por que não? Eu jogo um fortezinho, cara. jogador que faz arminha, mas eu vou falar de duas comemorações aqui que tem até um motivo legal por trás. O Foden também começou a comemorar fazendo um gesto similar ali, né? Mas esse aí não é por conta de videogame. Acontece que o Foden adora chutar pro gol e teve uma época que era um míssil atrás do outro de fora da área, indefensáveis, só balaço mesmo. E aí o Walker explicou, ele disse que nos treinos do Manchester City começaram a chamar o Foden de Sniper. E aí o Foden gostou do apelido e quis trazer essa brincadeira a público. E o último Não vai gostar desse apelido aí? O cara tá falando como? Que você é um atirador fatal, pô. Tá metendo só tiro pro gol, sem chance pro goleiro pegar. Isso quer dizer o quê? Que eu sou brabo, eu sou pica, menor. Se cair no meu pé, eu vou matar você, goleirão. Pegar, você não vai. que faz essa breguice de arminha aí é o Zirkzee. E aí eu ficava pensando, cara, ele faz um gol a cada um ano atualmente. E aí sai fazendo ali como se ele fosse o matador e tal, não sei o que. Como é que pode, né? O cara se acha e tal, mas não tem nada a ver, né? Segundo ele, o significado é bem diferente e é até muito legal. O Zirkzee disse que é uma lembrança do aclamado filme Django Livre, especificamente numa cena onde o Django, que é um escravo liberto, tá treinando a mira atirando num boneco de neve. Ou seja, o homem tem cultura, hein, amigos? Quem não precisa de arminha É, os caras tá tudo nas arminhas, pô, e tem que ter uma referência, tá? Pra você fazer essas comemoração de arma aí, porque senão você vai falar o quê? Homenagem pro meu primo, que é um 5-7, que mete a peça em geral. Você é louco? Você tem que fazer já sabendo o que você vai falar, porque vão te perguntar, ô, você tá fazendo arminha por quê? Tem que ter um motivo, né? e a da paz é o iluminado Jude Bellingham. Ele mete gol e comemora abrindo os braços na frente da torcida, como quem tá ali querendo receber todo o carinho e a celebração do povo de peito. Cara, essa comemoração do Bellingham também, ele já fazia ela desde o tempo do Borussia Dortmund, mas quando ele chegou no Real Madrid, naquela fase que ele tava metendo gol toda hora, pô, virou febre essa comemoração dele aí. O Volgan, acho que narrou, o iluminado. Pô, deu mó moral pro Bellingham, tá? Aqui no Brasil com essa comemoração. Aberto. Ele fez pela primeira vez quando ainda era um adolescente lá no Birmingham. E Aí, desde falei no tempo de Dortmund, é bem antes disso daí, olha isso. Bellingham com cara de menininho, jogando só com veião. então vem repetindo, mas talvez pra surpresa de muitos de vocês, nem ele sabe o significado. O Bellingham explicou que foi um negócio natural, entendeu? Ele meteu um gol e saiu correndo e abriu os braços assim no calor do momento. Então, segundo ele, não tem uma inspiração, não tem um grande significado, ele simplesmente reagiu no momento ali e ficou marcado. De qualquer maneira, as pessoas encontraram algumas semelhanças dessa comemoração do Bellingham, né? Mas principalmente com um trechinho do filme Gladiador. E faz sentido porque na Eurocopa de 2024 a Inglaterra estava sendo eliminada para a Eslováquia até que o Bellingham faz um gol de bicicleta basicamente no último lance e na comemoração dá pra ver ele falando pra câmera: quem mais? Antes de abrir os bração ali, né? Como quem diz, era show que vocês queriam? Então toma. Outro jogador do Real Madrid com um pouco Essa do Bellingham é boa, tá? Essa comemoração dele aí. Pô, e esse gol aí de bicicleta dele, vocês lembram, né? Climinha de Eurocopa, tava maneira. A seleção da Espanha foi campeã em cima da própria Inglaterra. O Bellingham nesse jogo aí, você é louco, moleque. Golaço do caramba. dessa marra aí é o Rodrigo, que acabou sendo menos valorizado que outros companheiros de time recentemente, acabou perdendo espaço no Real Madrid, mesmo sendo considerado pra muitos aí um craque, um jogador importante. E aí as pessoas no entorno do Rodrigo começaram a dizer pra ele que ele tinha que ter a própria comemoração
comemoração. Hoje todo jogador quer ter a sua marca própria ali e tal, né? Ele aceitou as sugestões, buscou algo que inspirava ele e começou a fazer esse movimento de mão cheia na frente da cara, que é um gesto que o John Cena fazia nas lutas lá, né? E o Rodrigo disse que o Cena era ídolo de infância, então fazia sentido comemorar igual. E o Instagram do John Cena... Pô, eles falavam que essa comemoração aí do Rodrigo era por causa que os caras não estavam vendo ele, tava dando tipo atenção só pro Bellingham, Mbappé, Vinícius Júnior, mas você vê, tá vendo como que é o verdadeiro significado? O cara era fã do John Cena, pô, tem nada a ver então com aquilo. É uma insanidade, ele fica postando um monte de coisa aleatória, sem nenhuma legenda, e deve ter sido bem bacana pro Rodrigo, porque um dia ele foi lá e literalmente colocou uma screenshot do Rodrigo fazendo a comemoração dele. Já eu acho que essa comemoração Ah, que é maneiro, tá? Um cara que você é fã do nada, saca uma foto sua lá e, pô, você é sua tia, tá ligado? Você fica bravão, do nada minha tia compartilhou minha foto, mas o John Cena é maneiro, né? faz todo sentido pro Rodrigo, né, ele sendo invisível assim, porque ele realmente é na maior parte dos jogos pelo Real Madrid. Quem tá voando no Real Madrid é o Mbappé, cuja comemoração imita o Vini da pose. Bem que eu queria, né, mas a história é que o Kylian Mbappé tem um irmão chamado Ethan Mbappé. E um dia eles estavam jogando FIFA e o irmão dele, que é mais novo, né, fez um gol e comemorou na frente da TV, cruzando os braços daquela maneira. Aí o Ethan, como toda boa criança, né, ele tem 8 anos a menos que o Mbappé, pediu pro seu irmão mais velho comemorar daquele jeito na vida real. O Mbappé foi lá e comemorou daquela maneira e nunca mais parou. Então os braços cruzados, a pose do Mbappé, né, não tem um grande significado e originalmente não era nem dele, era do seu irmãozinho mais novo, mas isso não impediu o Mbappé de literalmente registrar os braços cruzados como uma marca dele na União Europeia, o que convém. Essa daqui dá pra registrar, melhor que a do Palmeiras. O Mbappé faz essa comemoração mó tempão e eu não via outro jogador fazendo, não. Também não tinha, né? Foi o irmão dele que mandou ele fazer. E outro negócio legal pra caramba do Mbappé e com o irmão dele. Esses tempos atrás aí, o irmão dele no profissional, o Mbappé foi assistir ele, o irmão dele meteu gol contra o PSG e fez essa comemoração. É uma cara de pau absurda, né? Por acaso foi o Mbappé que inventou a cruzada de braços agora. Então tu fica ligado que um dia você tá aí na sua casa de boa, né? Você dá uma cruzadinha nos braços, se alguém vê, aí tu espera o processinho do Mbappé. Ah não, aí é loucura, pô. Aí é processo só por fazer assim, fez coraçãozinho na rua. Pô, os caras querem patentear tudo. Daqui a pouco você tem que ficar como? Travadão, sem fazer nada, porque tá todo mundo louco. Palmer quer patentear, Mbappé quer patentear, aí não compensa. O atacante brabo é o Gyökeres, que comemora com os dedos cruzados na frente da cara, assim, como se... Essa daqui é embaçada, vou te contar. Do ano passado, acho que foi a melhor comemoração que tinha. Essa do Gyökeres era muita hora, muito. Tinha vídeo até de criancinha fazendo. Fosse uma máscara, inclusive quando ele jogava no Sporting, tomou uma chapuletada do Arsenal na Champions e na comemoração do seu gol, o brazuca Gabriel Magalhães fez a comemoração do Gyökeres, mas fazendo a máscara errado de propósito na frente dos olhos ali, ao invés de na frente da boca pra provocar. Na época... O futebol e suas voltas. O Magalhães fez aquela provocação do futebol e hoje os dois estão juntos. O Gyökeres respondeu dizendo que se o Gabriel Magalhães não tivesse criatividade para criar sua própria comemoração, podia imitar dele sem problemas. Só que o futebol plano não gira, ele capota e hoje eles jogam juntos e inclusive já fizeram a comemoração da máscara juntos, tá? Mas afinal, que diabos significa essa máscara? Na época do Sporting, o Gyökeres fez o maior mistério, disse que só contaria o significado se o time fosse campeão português, e aí foi campeão e ele revelou então. É uma homenagem ao Bane, vilão do Batman, mais precisamente nesta cena. No one cared who I was till I put on the mask. Agora, o detalhe é que não foi o sueco que teve essa ideia não, tá? Ele contou que uma vez estava nas férias com seus amigos ali, eles estavam fazendo meio que uma sessão de brainstorming pra pensar numa comemoração pra ele, né? E aí um dos amigos do Gyökeres sugeriu esse lance da máscara, todo mundo gostou na época e aí ficou assim. E por falar em máscara... E aí ele começou a meter um monte de gol, toda hora fazendo essa comemoração, o negócio pegou. Ele simplesmente ficou com uma das comemorações que tem mais aura no futebol atual. Máscara, alguns jogadores levam esse lance de máscara até um pouco a sério demais, né? Mas a máscara... Esses negócios aí de máscara, igual passou ali, a do Marmouche, a do Aubameyang, será que dá cartão comemorar com aquelas máscaras? Porque o Neymar, naquela época de Santos, teve um jogo na Libertadores que ele fez aquele golaço, veio driblando um monte de jogador e ele catou uma máscara, que tinha o rosto dele, ele colocou... Tomou amarelo, ele já tinha amarelo e foi expulso, loucura. Acho que aqueles caras ali devem ter tomado amarelo, não é possível.
máscara mais icônica talvez seja aquela do Dybalinha. Tudo começou quando o Dybas perdeu um pênalti pela Juventus contra o Milan na final da Supercopa Italiana em 2016, parando no Donnarumma. Isso machucou ele, tá? E aí alguns dias depois, ele tava assistindo Gladiador, já é a segunda vez que o filme vem parar nesse vídeo, né? E aí o Dybas teve uma ideia, que era de fazer uma máscara como a do filme na comemoração. Segundo ele, não é uma máscara de proteção, mas sim uma lembrança de que mesmo quando você tá mal, machucado, passando por um momento difícil, ainda assim tem que levantar a cabeça e lutar, batalhar como um gladiador. Ou no caso dele especificamente, acho que significa assim, levantar a poeira e jogar bem, mesmo tendo passado pelo trauma de perder aquele pênalti importante pela Juve. Quem também coloca Normal, né? Perder um pênalti contra o Donnarumma. O moleque tava com 16, 17 anos, gigantesco, gelado, catando tudo. Só que aí o Dybala ficou chateado, triste pra caramba. Foi assistir um filme e do nada surgiu essa comemoração dele também que eu vou te contar. É brabíssima. Algo no rosto é o Pedri, que faz ali 2 círculos nos olhos como se fosse um binóculo, né? Isso porque ele é fã do Botinelli, que fazia isso no Flamengo já em 2011. Obviamente não, né? Uma brincadeira, o Pedri só saberia quem é o Botinelli se ele fosse um flamenguista raiz, o que não é o caso. Mas a verdade é que essa comemoração é uma homenagem ao pai dele. Usar óculos fundo de garrafa? Ou não? Segundo Pedri, ele queria homenagear o pai, que é uma pessoa que foi importantíssima na vida e na carreira dele, né? E como tanto o pai quanto todo mundo na família dele usa óculos... Ih, papo reto, mano. Eu chutei e acertei. Todo mundo da família, moleque. Se tirar o óculos, não tá enxergando nada. Eles juntos pensaram nesse gesto aí, né? Que também não é novo, a gente já viu muitos jogadores fazendo algo parecido por motivos diferentes, como por exemplo o Trossard, que faz dizendo que é uma... Poxa, o Trossard tá veião, o tanto de cabelo branco. Homenagem ao filho dele que adora super-heróis. E pra fechar então, a melhor comemoração do melhor jogador dessa lista. Não é máscara, mas parece, né? O queridíssimo Heung-min Son faz um retângulo na frente da cara que na verdade representa uma câmera. E uma explicação rápida pros jovens que estão me assistindo, né? No passado não se tirava foto com o celular, né? Tinha um negócio chamado câmera fotográfica que tu colocava na frente da cara e espiava a imagem por um buraquinho ali. Então é esse tipo de câmera que o Son faz, beleza? E ele explicou dizendo que cada gol é uma memória, um momento a ser guardado e, portanto, ele fotografa para eternizar aquela lembrança. Sinceramente, até o motivo da comemoração dele é fofo, né? E por falar em jogador querido do Tottenham, a gente tem outro vídeo sobre comemorações aqui no canal em que eu explico um pouquinho daqueles desafios do Dele Alli, vocês lembram? E também falo de outros casos, como por exemplo um jogador... Comemoração aí, maneira demais. Agora, pelo menos, quando o jogador fizer um gol e meter essas comemorações, você vai lembrar do significado, moleque. Rapaziada, se vocês gostaram aí desse react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar uma força enorme, tamo junto e até o próximo react.